Vamos ver, Bezerra Hashem, hoje à noite, um tema com carinho. Espero que seja o carinho que a Torá dá para o tema. Obviamente que a gente sempre tenta no nosso shiur falar sobre um tema só, e é um tema que, de fato, a gente vai ver que tem uma repercussão conosco e com as pessoas que moram do nosso lado no século XXI também. Sabem que hoje em dia a gente está muito preocupado, e tem que ficar assim, eu falo da minha pessoa também. Uma vez por ano a pessoa faz check-up para ver, depende da idade, cada 6 meses, depende da idade, cada 2 anos, mas a pessoa faz um check-up para ver como está a saúde dele, como está o físico da pessoa. O Rambam fala para a gente que da mesma forma que existe doenças físicas, uma novidade para todos nós, existem doenças espirituais. O que são doenças espirituais? O Rambam fala que igualzinho que lo aleno, existem doenças físicas, existem também doenças espirituais. Então a pessoa tem que procurar ser saudável nos olhos de Hashem. Dentre algumas coisas que fazem a pessoa não ser saudável, espiritualmente falando, também são as midot da pessoa. Então vamos ver se a gente pode ficar hoje um pouquinho mais saudável ainda, viver mais feliz, porque quem vive, cumpre melhor a Torá, a gente não faz as coisas para Hashem, somente quando a pessoa faz uma mitzvah, ele está fazendo também para ele está vivendo melhor. E aqui nós vamos. Então, qual foi o maior homem que houve na história do Tanakh inteiro? Torá, Neviim e Ktuvim. Tanakh, o maior homem, não tem nem discussão. Normalmente quando tem 2 Yehudim tem 3 opiniões, mas tem algumas perguntas que não tem o que discutir. O maior homem que houve na história da Yahadut, na história do Tanakh, sem dúvida foi Moshe Rabbeinu. É incrível, se a gente tentar olhar para Moshe Rabbeinu por um momento como se fosse a primeira vez, me deem esse crédito, a gente vai ver uma novidade. Muitos Sfarim, muitos livros, muitos comentaristas trazem esse comentário. Moshe Rabbeinu, a gente conhece muito da história dele depois que ele virou Moshe Rabbeinu. Agora, antes de ele ser Moshe Rabbeinu, o que ele era? Moshe. Moshe para os Ashkenazim, ou já que ele morava no Egito, Moisés. Não era ou Moisés ou Moshe, né? Mas o que ele era antes de ser Moshe Rabbeinu? O que a Torá conta para a gente? A Torá conta para a gente 1 ou 2 detalhes. Primeira coisa, vale a pena notar isso, que o pai de Moshe Rabbeinu chamava Amram. A mãe de Moshe Rabbeinu chamava Yocheved. Entre parênteses, daqui a gente aprende que Moshe Rabbeinu era filho de pai e mãe. Para ser um profeta especial, não precisa ser filho de milagre, Daila Mevin, pode ser filho de pai e mãe. E Hashem falou, eu quero uma pessoa que seja filho de pai e mãe, de carne e osso. Um ser humano normal, entre aspas. Agora, a Torá conta pra gente, olha que interessante, eu abri o Humash e comecei a pesquisar. Desde que Moshe Rabbeinu é salvo do Nilo, a gente conhece a história que a irmã dele deixou ele na cestinha no Nilo. Essa cestinha até hoje chama Moisés, não por coincidência, porque Moisés ficou nessa cestinha, diga-se de passagem. Desde que Moshe Rabbeinu foi na cestinha, quando tinha poucos meses de idade, 3 meses de idade, até ele ser eleito ou escolhido por Hashem, Moshe Rabbeinu já tinha ele tinha 80 anos de idade, então de 3 meses, 80 anos de idade, quando Hashem aparece para ele naquele arbusto que queimava, mas não se consumia, quantos psukim relatam o que aconteceu com Moshe Rabbeinu, desde que ele foi salvo do Nilo com 3 meses de idade, até os 80 anos de idade? Quantos psukim, quantos versos na Torá contam para a gente sobre Moshe Rabbeinu? Eu fui procurar, e é incrível olhar a Torá de uma forma macro. Contei, pessoal, a dedo, porque eu falei, deve ser que está errado. Eu contei, mais uma vez, tem somente 14 versos, desde que Moshe Rabbeinu tinha 3 meses de idade, quando ele foi colocado no Nilo, até ele ter 80 anos de idade depois, quando Hashem chama ele na salsa ardente, naquele arbusto que não se consumia, para ir salvar Bnei Israel. 14 psukim somente, 14 versos em Parashat Shemot. Incrível, that's it, não tem mais nada.
A pergunta tá bom, Hashem escolheu Moshe Rabbeinu. A pergunta é por que ele escolheu Moshe Rabbeinu? Tem que estar contida a fórmula nesses 14 psukim, nesses 14 versos. Porque é só isso que a gente sabe de Moshe Rabbeinu. Depois que Hashem já escolheu ele, então já quer dizer que ele já era apto. Antes de escolher ele, deve ser que ele tinha alguma qualidade que Hashem achou isso muito querido. A Torá está contando para a gente algo espetacular, e a gente lê isso todo ano, inclusive no século 21, que tem uma mensagem para a gente. O que a Torá está vindo ensinar para a gente? Qual a midá, qual a virtude, qual a característica do Moshe Rabbeinu, por que Hashem escolheu ele? O que ele tinha? Quando a Torá fala sobre a Navá de Moshe Rabbeinu, a humildade, fala só no fim do Sefer Torá. Hashem não conta nada até ele ser escolhido, então não é humildade. Por que Hashem escolheu Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu cresce no palácio do faraó, nesses 14 versos. E tentem imaginar, alguém que cresce no palácio do faraó, seria como ir para um hotel em Manhattan, pegar a suíte presidencial, que custa tanto, que nessa suíte normalmente não vai ninguém private lá. Quem vai nessas suítes? Alguém que é funcionário público, alguém que é CEO de alguma empresa, que a empresa paga para ele. Moshe Rabbeinu viveu neste palácio durante alguns meses e anos. Moshe Rabbeinu certeza tinha alguma jacuzzi que existia na época. Moshe Rabbeinu certeza podia tomar banho de pétalas. Moshe Rabbeinu certeza tinha um menu à la carte. Moshe Rabbeinu tinha tudo. Um dia a Torá conta pra gente nesses 14 versos, é algo incrível, tem que tentar olhar como se fosse a primeira vez. Vayar besivlotá. Moshe Rabbeinu, da janela do palácio dele, quando o mordomo veio, Moshe Rabbeinu provavelmente nem abria a persiana do palácio, que tinha um mordomo que fazia isso, não tinha controle remoto ainda naquela época, o mordomo veio, abriu a persiana, Moshe Rabbeinu olha lá, um Yehudi apanhando de um mitzri de um Egito, como todo mundo conhece. Vayar besivlotam. Moshe Rabbeinu falou, uau, poxa vida, por que eles estavam apanhando? O que eles fizeram? Moshe Rabbeinu ficou incomodado demais. Até aí nada de novo, porque tem muita gente que fica incomodado e não faz nada sobre isso. A novidade vem agora. Moshe Rabbeinu desce e fala, uau, poxa vida, por que você está batendo nesse Yehudi? Para Moshe Rabbeinu falar para o egípcio, por que você está batendo no Yehudi, o que o egípcio deveria responder para Moshe Rabbeinu? Provavelmente respondeu, mas a Torá não conta. O que o egípcio respondeu para Moshe Rabbeinu, por que eu estou batendo no Yehudi? É simples, porque o seu pai adotivo, o faraó, me ordenou. Moshe Rabbeinu se colocou em risco e perguntou, por que você está batendo? Porque seu pai ordenou, mas tem alguma razão lógica? Não tem. Moshe Rabbeinu impactante foi intervir em prol dos Yehudim, que mais uma vez Moshe Rabbeinu não tinha absolutamente nada a ver com eles, ele estava ileso dentro do palácio, sem nenhum perigo de vida. Moshe Rabbeinu vai e mata o egípcio, colocando a vida dele em risco para proteger os Yehudim. Como que é possível alguém que tem proteção total, alguém que tem conforto total, alguém que não tem nenhum problema... Quantos anos ele tinha? Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu fugiu do Egito com, parece, 13 anos de idade. Moshe Rabbeinu tinha uma idade de adolescente nesse momento. Mas ainda assim ele colocou a vida dele em risco, saindo do palácio do faraó. Para quê? Para proteger um Yehudi quando ele não tinha nada a ver. Não ia acontecer nada com ele isso. Mas ele também era Yehudi, tá bom. Mas o Moshe Rabbeinu viu o desconforto do próximo, e novidade a mais, não viu, ele foi agir para ajudar outra pessoa também, que também é glorioso. Seria mais ou menos, para a gente poder aproximar isso um pouquinho da gente, quando a gente vê uma pessoa um pouco menos afortunada do que a gente na rua ou no farol pedindo uma esmola. Ou a gente vê uma foto de alguém na África do Sul que ganha menos de $1 por dia precisando comer. A gente pode até ficar incomodado, mas sentir o desconforto de fazer alguma coisa já é um passo muito longo. Moshe Rabbeinu se sentiu incomodado e também foi ajudando. Como a Torá chama isso? Ele sabia que ele era Yehudi? Moshe Rabbeinu sabia que ele era Yehudi. Está escrito que contaram para ele algumas vezes que ele era Yehudi. Moshe Rabbeinu estava ciente no palácio do faraó que ele era Yehudi. Inclusive, está escrito que o Midrash conta como Moshe Rabbeinu, curiosidade, comia no palácio do faraó, já que na menu à la carte. Ele todo dia pedia alguma coisa que era
100% não tinha problema nenhum de kashrut, e o malach vinha ajudar ele, um anjo, a comer de uma forma não kasher. De uma forma kasher, melhor dizendo. Né? Para ele não comer algo que não é kasher. Mas Moshe Rabbeinu, a Torá descreve isso, vayar besivlotam. Tudo isso começou quando Moshe Rabbeinu viu o sofrimento deles. Irashi fala que ele viu e sentiu o sofrimento. Quer dizer, não é que ele viu e sentiu. Já que ele sentiu, então, óbvio que ele foi ajudar eles. Ele ligou aqueles sensores de empatia, de sensibilidade com a pessoa do lado. Essa é a única coisa que a Torá conta sobre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, nos 14 psukim, filho de pai e mãe físico, e ele viu eles, e depois a Torá aparece já dezenas de anos depois, contando que Moshe Rabbeinu veio salvar o povo. Deve ser que essa midá, essa característica, esse traço pessoal é muito importante para Hashem, porque é a única coisa que a Torá conta para a gente sobre Moshe Rabbeinu antes dele ser escolhido. Eu vi uma história que normalmente eu deveria deixar a história para o fim do shiur, mas quando estava escrevendo o shiur, algumas horas preparando, e foi isso que me motivou a talvez falar sobre esse shiur, eu não consegui me conter. É uma história que curta, mas para mim ensinou uma lição de vida. Meu filho veio passar Shabbat em casa, e aí ele falou, posso te contar uma história? Eu falei, claro, adoro aprender. Ele falou, escutei uma história do Rosh Kolel, do meu Kolel Rav Shalom, ele me falou, e a história foi confirmada que ele escutou do próprio filho de com quem aconteceu. E a história é a seguinte, pessoal, olhem o que Hashem espera da gente e olhem até onde a gente pode chegar. A história aconteceu nos Estados Unidos, um jovem casal, onde o marido pediu para a esposa para estudar alguns anos no colégio, sentar e estudar a Torá alguns anos, os primeiros 2, 3 anos da vida deles. Então a esposa aceitou, estudaram e foram até o último centavo das economias dele. Então perguntaram para o Rav, o marido foi perguntar para o Rav, olha, o que eu faço agora? Eu estou numa situação que em vez de sobrar salário no fim do mês, sobra mês no fim do salário, eu não consigo me organizar. Então o Rav falou para ele, Habib, tem hora para tudo, você teve o benefício e o mérito de estudar, agora é o seu momento de ter que cuidar da sua parnassá, você tem que trabalhar. Então ele falou, tá bom. O marido foi se organizar para isso. Ele foi no banco pedir um down payment, um mortgage, como se fala mortgage em português? Ele queria fazer um leasing, né? Ele precisava comprar uma casa. No Brasil, para comprar uma casa, como que faz? Financiamento. Você paga direto, né? Mais ou menos. Lá nos Estados Unidos é muito mais comum e frequente, já que os juros são baixos, tem incentivos do governo, a pessoa paga um pouquinho de down payment, entrada, e o resto ele paga em 10, 20, 30, 40 anos, acreditando em Arihut Yamim. A pessoa, né, já viveu até 120, então ele vai pagar durante muitos anos. Esse indivíduo chegou no banco e pediu o down payment da casa que ele tinha que pagar, o pagamento inicial de $30 mil. A história é exatamente assim. O dinheiro pinga na conta dele, entra na conta dele, e ele liga para o vendedor porque ele ficou um pouco confuso. Por quê? Porque o vendedor, quando ele assinou com o banco não vai dar o dinheiro para ele, vai dar o dinheiro direto para o dono da casa, onde ele tá, né, o vendedor da casa. E a casa fica com o banco, no nome do banco, até que ele finalize e quite todo o pagamento. Então ele achou um pouco estranho que o dinheiro pingou na conta dele. Então ele liga para o dono da casa e fala, olha, o dinheiro está aqui na minha conta e eu tenho que fazer a transferência para você, quais são os seus dados? O dono da casa, muito honestamente, fala para ele, Habibi, o dinheiro já entrou na minha conta, eu já recebi $30 mil. Ele fala, por favor, você confere de novo? Eu falo, eu já recebi os $30 mil de down payment, eu já recebi o pagamento inicial, diretamente do banco. Então ele fala, se eu receber 30 mil e ele recebeu 30 mil, alguém aqui fez um erro. Eu assinei somente 30 mil de empréstimo. Alguém fez um erro. No caso, quem fez o erro? O banco. Todo mundo aqui conhece, igual aquelas alachot bater beshishim, que mesmo quem não estudou nada, sabe a palavra bater beshishim, nem sabe o que significa, mas sabe o que é bater beshishim. Então tem uma outra alachá famosa, ta'ut akum mutar. Nunca pode roubar de um não Yehudi, é proibido igual roubar de um Yehudi, não faz diferença nenhuma, um judeu ou não judeu, mas de uma forma global, se um não Yehudi se equivoca sozinho, o Yehudi não fez absolutamente nada para causar isso, nada, então o Yehudi não roubou, ele pode ficar com dinheiro. Esse Avrech,
que estava nos últimos dias da vida dele de Avrech, falou, puxa vida, olha como Hashem é bom comigo. Eu gosto tanto de estudar, eu resolvi trabalhar, Hashem acabou me pagando, nunca acontece isso que o banco paga 2 vezes. O banco pode cobrar juros em dobro, mas nunca pagar 2 vezes. Entrou 30 mil na conta do vendedor e 30 na minha. Eu posso agora ficar mais alguns anos no colelo. Só que ele ficou, para garantir a situação dele e colocar a cabeça tranquila no travesseiro, ele fez o que um bom Yehudi pode fazer para dormir sempre tranquilo, não viver com dúvidas não é bom. Ele foi perguntar para o Rav. O Rav dele era Rav Pam, Zichron Libracha, Rosh Yeshiva de Toravadat. Rav Pam olhou para ele e falou uma frase que estremeceu o meu coração. E se a gente puder levar isso como um lema de vida, pessoal, a gente muda. Rav Pam falou para ele o seguinte: Habibi, não sei se ele falou Habibi ou não, mas agora a frase é verdadeira. Ninguém veio para o mundo para ser um avrich. Escutem até o fim. Ninguém veio para o mundo para estudar a Torá o dia inteiro. Nós viemos para o mundo para ser um Adam Shalem, uma pessoa completa, íntegra. E uma pessoa íntegra não se comporta dessa forma. Pegue os 30 mil, avisa o banco, devolve o dinheiro para o banco e vai trabalhar. Eu, certeza absoluta, quando meu filho contou a história e parou no meio, eu falei, uau, Mina Shamayim, ele pode ficar mais alguns anos estudando no colégio. Essa é a diferença entre nós e um gadolador. O Rav Pam falou, Habibi, ninguém veio para o mundo para estudar a Torá. A gente veio para o mundo para estudar a Torá para ser um Adam Shalem, uma pessoa íntegra. Uma pessoa íntegra não pega dinheiro que não é dele. O que tem a ver isso com Vayar Besivlotam, o fato de Moshe Rabbeinu ter visto o sofrimento de outros Yehudim? A resposta é que Vayar Besivlotam faz parte de sermos uma pessoa Shalem, uma pessoa mais completa e mais íntegra. O Rambam fala em Alachot Shuvah uma novidade. No Perek Zayin, Alachá Gimel, diz o Rambam para a gente o seguinte, Maimônides: Yehudi, homem ou mulher, por favor não se equivoque pensando que, ele traz 2 exemplos, que Gnevá, roubo, Snut e prostituição precisam de tchuvá. Óbvio que isso precisa de tchuvá. Se uma pessoa rouba o outro, ele é desonesto com o outro, precisa fazer tchuvá, precisa se arrepender e devolver. Se uma pessoa trai alguém lo aleno, também precisa fazer tchuvá. Mas diz o Rambam, isso é óbvio que precisa. Mas cuidado, diz o Rambam, para não cair na armadilha e pensar que Kaas, por exemplo, ficar nervoso não precisa de tchuvá. Claro que precisa. Evá, ter uma raiva contra alguém, um incômodo que eu sinto mal e não gosto de tal pessoa, isso também precisa de tchuvá. Diz o Rambam, Kiná, inveja. Eu vejo o carro do outro, vejo o lustre do outro, vejo a casa do outro, vejo os filhos do outro. Isso também precisa fazer tchuvá. Diz o Rambam que não é só coisas físicas e atos concretos que precisam de tchuvá, as midot da pessoa também requerem tchuvá. Diz o Rambam, olha que interessante, Redifat Mamon, o fato da pessoa ter sede, de estar querendo sempre ganhar mais dinheiro, também precisa fazer tchuvá sobre isso. Se Hashem me deu, coloca a volta, usa com saúde, mas ficar sedento atrás do dinheiro, igual um cachorro vai atrás da água, isso requer que a pessoa revisa suas midot e faça tchuvá. O Rambam também, Redifat Amachalot, clube gourmet. A gente faz clube gourmet segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Redifat Amachalot, a pessoa está sempre correndo atrás de comida. Redifat Amachalot, a pessoa vai atrás de comida. Machalot, isso. Então, a pessoa está sempre indo atrás de comida. Isso também precisa fazer tchuvá, mas tchuvá do quê? Não pode comer kasher. Sim, mas e daí? A pessoa não veio para o mundo para passar 24/7 comendo. O Rambam fala, e qual que é mais difícil? Fugir do gezer, das nut, de roubo, de prostituição, ou de inveja, de raiva, de ciúmes, e atrás de vícios, atrás de dinheiro? Olha o que o Rambam fala em Alachot Shuvah. Elo avonot kashim meotam sheish baim maaseh. As averot que são dentro do íntimo da pessoa, no pensamento, no caráter da pessoa, é mais difícil de fazer tchuvá do que as averot que tem um ato. Por quê?
Uma vez que a pessoa formou isso dentro do íntimo dele, virou parte dele, é difícil, é emocional da pessoa. Esse é o eu da pessoa. Mas ainda dá. Porque o Rambam fala que isso faz parte de Lachot Shuvah, a pessoa precisa melhorar isso. Ou seja, um Adam Shalem, uma pessoa completa. O Rambam falou para a gente, ninguém veio para o mundo para fazer X ou Y, a gente veio para o mundo para ser Adam Shalem, uma pessoa íntegra. Uma pessoa íntegra Shalem precisa ter um coração cada vez, procurar que o coração dele seja cada vez mais puro, mais de acordo com o que a Torá e Hashem esperam da gente. Eu fiquei pensando que essa midá de vaiar besivlotam, ser sensível com os outros, ela é mais importante talvez hoje do que nunca. Por quê? Porque senão não estaria falando. Mas dois, porque eu vi uma Gemara, tem uma Gemara em Sotá, na página 13a, a Gemara fala o seguinte, é uma história famosa, não sei se vocês conhecem, Marat Machpelah, Hebron é muito mais famoso do que a história que acontece aqui, mas aconteceu em Marat Machpelah. O famoso passeio dos Bar Mitzvahs em Israel, que um dos pontos turísticos e Kadosh com certeza, santos, é o Hebron. Quem está enterrado em Hebron? Adam e Havá, e Avram, Yitzhak, Yaakov e as senhoras. Fora Rachel. Lá em Marat Machpelah aconteceu um episódio interessante, conta a Gemara em Sotá para a gente. Yaakov estava indo ser enterrado em Marat Machpelah pelos filhos. De repente, Esav aparece lá e fala, o que você está fazendo aqui? Tem lugar para um corpo aqui, Habibi. Avram, Yitzhak e Yaakov, é o último lugar agora. Yaakov é o último dos patriarcas. Tem lugar para uma pessoa aqui. Eu sou seu irmão gêmeo, eu quero ser enterrado em Marat Machpelah. Então, se for eu, não vai ser você. E já que eu sou primogênito, eu vou vir antes de você. Yaakov estava morto, obviamente, estavam carregando o corpo dele. E os filhos falam para Esav, os filhos de Yaakov falam para Esav, mas como assim? Você vendeu para o nosso pai, junto com a Bechorá, o fato de ser primogênito, o espaço aqui em Marat Machpelah, em Hebron. Eles falaram para ele, e Esav falou, vendi? Prova que eu vendi. Alguém filmou? Alguém tirou alguma selfie? Ninguém viu. Aí falou, mas a gente tem um documento. Aí Esav falou, deixa eu ver o documento. Se o documento estiver aqui, Fadal enterra Yaakov, senão é meu lugar aqui, ninguém vai enterrar Yaakov. Cadê o documento? O documento, e cada um perguntou para o outro, se viu no bolso, ficou no Egito. E agora estavam em Hebron. De Hebron para o Egito a pé é um pouquinho longe. Até que tiveram uma ideia. Naftali estava junto lá. E Naftali parece que ele era um bom corredor. Mesmo antes de existir as Olimpíadas, Naftali fazia 0 a 100 em 10,49. Tá bom? 0 a 100 metros rasos em 10,49. Então ele falou, eu vou para o Egito. Então ele foi correndo para o Egito, pegar o documento onde estava registrado que Yaakov tinha o mérito de ser enterrado em Marat Machpelah e não Esav. Nesse momento, continua a Gemara dizendo para a gente, que junto no comitê lá, quem estava presenciando tudo isso? Um indivíduo chamado Hushim ben Dan, filho de Dan, chamado Hushim. E ele era o quê? Surdo. Ele era surdo. Ele pergunta, o que está acontecendo aí? Aí as pessoas falam mímica, alguma linguagem para ele, olha, Yaakov não tá podendo ser enterrado porque Esav está querendo o documento. Tá bom? Hushim ben Dan pega um bastão, assim conta a Gemara para a gente, dá um trach alarase na cabeça de Esav, caem os olhos de Esav, assim conta a Gemara para a gente, do lado da cabeça de Yaakov, e Yaakov dá um sorriso, e neste momento o que acontece é que Yaakov tem o mérito de ser enterrado em Marat Machpelah, e até hoje, quando forem visitar Marat Machpelah, vou contar para vocês que Yaakov está enterrado lá. No mérito de quem? Em parte de Hushim ben Dan. Por quê? Porque Hushim ben Dan bateu e fez com que Esav desaparecesse do mapa, para que Yaakov não ficasse lá na vergonha, esperando até buscar o documento e voltar, e o corpo dele ficasse lá 1 ou 2 ou 3 dias até que ele fosse a pé até o Egito e voltasse até Naftali e voltar do Egito. Agora a pergunta que Rav Chaim Shmulevitz faz é o seguinte, por que a Gemara conta para a gente que o Hushim era surdo? Porque é um defeito dele, e a Gemara parece estar falando defeito das pessoas. E mais ainda, por que Hushim toma essa atitude
e ninguém mais tomou. Eles falaram, tá bom, vamos resolver, vamos até o Egito. Habib, você ir até o Egito e voltar, o corpo do falecido Yaakov ficar 2, 3 dias lá, é grave deixar um falecido sem ser enterrado. Rav Chaim Shmulevitz Rosh Vladimir, algo espetacular, ele fala o seguinte, os irmãos começaram a debater, filhos de Yaakov, debater o seguinte, as 12 tribos, começaram a debater com Esav. Poxa, a gente precisa enterrar nosso pai. Esav falou, mas cadê o documento? Aí começaram a mexer no bolso, não acharam, até que foram achar a solução única de ir para o Egito. Olhem que bomba. Nesses 10, 20, 30 minutos de discussão, as pessoas começaram a se acostumar. Poxa vida, a gente está com um problema. Agora a melhor forma de resolver o problema é ir até o Egito procurar o documento para poder enterrar nosso pai, Yaakov. Agora olha que espetacular. Hushim era surdo, não entendeu nada. Ele chegou lá e somente viu o quê? Yaakov no chão, esperando para ser enterrado. Ele foi impactado com uma situação que ele não teve tempo de se acostumar com o fato de Yaakov estar no chão a ser enterrado. Então ele veio e falou, o que aconteceu? Esav está incomodando. Como assim Esav está incomodando? Ele deu uma paulada, matou Esav e resolveu o problema. Porque de fato Yaakov, mais uma vez, tinha que ser enterrado lá, porque ele tinha permissão. Olhem que espetacular. Diz Rav Chaim Shmulevitz, um dos maiores presentes que o homem tem é o poder que ele pode se acostumar com a situação. E uma das coisas mais graves que a pessoa tem ao mesmo tempo, também é o poder de poder se acostumar com a situação. Os irmãos, no debate com Esav, se acostumaram, falaram, a gente precisa procurar uma solução. Hushim, que era surdo, e aqui foi um louvor que ele era surdo, por isso que a Gemara conta pra gente, o que ele fez? Ele não se acostumou com a situação porque ele não entendeu nada. Ele só viu Yaakov no chão, um correndo para o Egito e todo mundo sem fazer nada. Ele falou, o que aconteceu? Pegou um bastão e resolveu a situação. Olha que interessante, se a gente for olhar, a pessoa pode entrar num lugar que está cheirando mal, incomoda ele. Passa 1 minuto, alguém entra lá e fala, que fedor, como você está aí? Ah, não percebo mais. Como chama isso? Se acostumou. Toda pessoa se acostuma com a situação. É o normal. Em português a gente fala, a pessoa já ficou vacinado. Por que esse conceito de vayar besivlotam, sentir o sentimento do próximo, é importante para o século XXI? Porque nós ligamos a televisão, nós ligamos o celular, o rádio, o jornal. As notícias são as seguintes: morre, trach, afunda, trach, bate, tal, mata, tal, assalta, tal. Eu costumo dizer que só muda o personagem e a data. A notícia é sempre a mesma. Às vezes fala da Lava Jato um pouquinho para mudar, né? Depende do momento. Mas muda. O que é? Morreu, matou, assassinou, roubou. É isso que roda no jornal. Diz Rav Chaim Shmulevitz, a pessoa se acostuma com a situação. Quem aqui arregala as sobrancelhas quando lê o jornal que caiu um avião? Quem arregala as sobrancelhas que vê quando um político roubou alguma coisa? Quem aqui fica assustado quando ele vê que alguém roubou, foi roubado, o banco, o caixa eletrônico foi sacudido lá e explodiram e tiraram com dinamite dinheiro? Tá bom, o que a gente fala? Vai a avor, mais um. Qual a novidade que tem? Isso se chama se acostumar com a situação. Olhem que interessante. Uma vez tem um brasileiro que morou aqui no Brasil muitos anos, e ele foi morar em Miami durante uns 20 anos, ele volta para o Brasil visitar. Ele estava andando no carro e ele fala para mim, poxa vida, quantos buracos tem em São Paulo? Tem que andar de vidro blindado? Não pode abrir a janela no farol? Eu falei, amigo, de onde você veio? Você morou aqui durante 20 anos da sua vida. Ele falou assim para mim, agora eu me acostumei com Miami. Eu desacostumei que tem buraco na rua, desacostumei que tem que andar com janela fechada, desacostumei que tem que andar com vidro blindado. Exatamente isso. Uma mesma pessoa que viveu aqui, ele vai e volta de novo e desacostuma. Existe algo chamado a pessoa se acostumar. O que o Yehudi não pode, para que ele seja um Adam Shalem na história do Rav Pam, o que ele não pode fazer é falar, eu já não estou mais sensível à situação. Isso tem que chamar a atenção da pessoa. O maior aluno que o Hafetz Chaim teve se chamava Rav Yochanan Wasserman, Hashem Inkom Damo, que faleceu na mão dos nazistas.
Uma vez, perguntaram para ele por que ele não lê jornal. Olha a resposta dele, pessoal. Eu não quero ler jornal porque eu não quero me acostumar a ver todos os dias na minha frente notícias desagradáveis. Porque senão eu vou achar que isso é o mundo. Isso não é o mundo. O mesmo episódio aconteceu com 2 homens, e olha como os Gdolim da nossa geração, poucos anos atrás, tinham vayar besivlotam, sensibilidade para o que acontece em volta deles. Vi um episódio que aconteceu com 2 pessoas, melhor dizendo. Rav Ovadia Yosef, Zichron Libracha, e Rav Shach. Os 2 de manhã tinham um horário que não tomavam café da manhã. Não sei exatamente o horário, essa é a única parte da história que eu não tenho certeza. Vamos dizer que é das 8 às 8h15 da manhã, eles nunca tomavam café nesse horário. Então, para ele, por que você não toma café nesses 15 minutos? Eram os 2 em momentos diferentes, lugares diferentes. Como é que eu posso tomar café da manhã nesses minutos, que são os minutos que as crianças vão para a escola? E aqui em Israel tem milhares, não 10, não 100, milhares de Yehudim que estudam em escolas que é proibido e não se fala o Kriyat Shema lá dentro. Tem crianças e Yehudim que entram numa escola e não sabem falar Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eu não consigo tomar café da manhã. Tem pessoas que viveram há 20 anos atrás, menos que isso, e não tomavam café da manhã de manhã, por quê? Porque nesse horário, todo momento, eu sinto o sofrimento de Hashem, quando tem Yehudim indo numa escola em Israel, que não sabem estudar Torá, que não tem nenhum conhecimento de Torá. Isso é sensibilidade, isso é vayar besivlotam. É importante, mesmo vendo no nível nacional, sentir o tzar de Hashem. A Gemara conta para a gente que depois que foi destruído o Bet HaMikdash, olha que interessante, eu também acho que isso é vayar besivlotam, ser sensível. Muitas pessoas falaram, eu não quero mais comer carne, conta a Gemara para a gente. Por quê? Porque se o Mizbeach não existe mais e Hashem não come mais carne, entre aspas, no Mizbeach, como que nós podemos comer carne? Como que a gente pode ter uma casa se Hashem é homeless, Hashem não tem casa, Hashem não tem Bet HaMikdash? Sentir um pouco o sofrimento de Hashem. Isso que os Dolim falaram. Eu sinto o sofrimento de Hashem. Tem Yehudim que vão numa escola que não podem falar o Shema Israel. Ou que pelo menos não ensinam. E quando se fala de vayar besivlotam, eu li uma Gemara que olhem que interessante. O que vocês acham sobre... O que a gente já escutou sobre um personagem da Gemara? Qualquer um. Para nenhum personagem da Gemara dá para falar qualquer um. Porque cada um era um, mas o que vocês já escutaram sobre um personagem da Gemara? Que louvor a gente já escutou sobre eles? O famoso louvor de qualquer personagem da Gemara. O menor deles, a Gemara conta pra gente que ele era capaz de fazer. Baruch atah Hashem mehayametim. A gente fala, hoje é Baruch atah Ado, que Hashem faça isso. Antigamente, sem obviamente desmerecer Hashem, um Chacham da Gemara, no Talmud, conseguia fazer Tchadametim. Não o Chacham, o menor deles. Isso é fichinha para eles. Isso era normal. Tá bom? Isso é pouco. Isso é muito pouco, porque eu acho que eles eram muito mais. Tchadametim é para a gente da rua, pessoal, gente que não tem conhecimento de Torá. Para quem tem conhecimento de Torá, o que devia chamar a atenção da gente, nesses Rabanim, são as midot que eles tinham, o comportamento que eles tinham. Eles dedicavam a vida deles para Torá. Vou fazer uma perguntinha para vocês. Tenta imaginar qualquer um desses Rabanim, que o menor deles fazia Tchadametim, se alguém levantasse para eles ou não, quanto ia incomodar isso neles? Quantas histórias tem de Rabanim, que eles entravam pela porta do lado da Gemara conta, que eles passavam longe para ninguém perceber eles. Então, se alguém levantasse para esse Rav, da Gemara, qualquer Rav, ou não levantasse, o que ia mudar? Nada. Ele não estava esperando o kavod de ninguém, a honra de ninguém, porque pessoas construídas não dependem do kavod dos outros. Tentem imaginar, pessoal, Rav Eliashiv, Rav Ovadia, Rav Shach, Zichron Libracha. Alguém não levantou para eles. Quanto ia demorar para eles colocarem a cabeça no travesseiro e demorar para dormir à noite? 1 segundo a mais? Claro que não. Isso não muda absolutamente nada para um homem como esse. Vocês já foram na casa do Rav Chaim Kanievski? Muitos já foram. Na casa do Rav Steinman Zichron Libracha? Pessoal, se você leva um leigo na casa de um homem desse, ele vai ter uma impressão errada, infelizmente, de um gadol. É uma simplicidade gigante, não grande, gigante. Até demais. Mas esses homens eram fora desse mundo.
Se um homem da nossa geração é quase que fora desse mundo, tentem imaginar comigo um pouquinho um Rav da Gemara. Agora que vocês colocaram óculos 3D, sintam só o drama dessa Gemara que vem a seguir. A Gemara conta pra gente o seguinte, em Masechet Sotah, Rav Abau e Rav Chia bar Abba, 2 personagens da Gemara. Eles foram numa cidade, estavam viajando junto, então os dois estavam lá, eram pessoas grandes e nobres, falaram, poxa vida, se a gente veio para cá, vamos aproveitar para dar um shiur. As pessoas pediram um shiur para eles. Rav Abau foi dar um shiur de ética, de mussar. E Rav Chia foi dar um shiur na rua do lado sobre uma coisa mais analítica, mais profunda. Está escrito que as pessoas foram no shiur de Rav Abau, shiur de mussar de ética, e menos pessoas ou ninguém foi no shiur de Rav Chia. Qual que foi, vocês imaginam, o sentimento de Rav Chia? Estou imaginando que é um homem que fazia Tchiat HaMetim. Ele preparou, ninguém foi. Todo mundo foi no shiur do outro. Você acha que ele teve inveja do vizinho? Ciúmes? Chegou em casa, falou para a esposa, preciso ir no psicólogo? Acho que não. Eu acho que não, mas eu estou enganado. Diz a Gemara para a gente, pessoal, algo assustador. Chalash da'ate de Rav Chia. Rav Chia ficou mal. Pessoal, o homem da Gemara ficou mal. É um homem que, se a gente comparar com um gadolador hoje, não pode comparar, mas os homens antigamente eram muito maiores. Um gadolador ficaria mal pela casa dele simples, porque não levantaram para ele. Zagmará, Halash date. Rav Chia ficou Halash, fraco. Desnorteou. Precisou sentar para se recompor. Inclusive, Rav Abau, que deu shiur e todo mundo foi no shiur dele, foi consolar Rav Chia, que ninguém tinha ido no shiur de Rav Chia. Falou, olha querido, tenta imaginar se tem uma loja de joias e de bijuteria, qual loja vai estar mais cheia? Bijuteria, R$10 a dúzia. A joia é $10.000 para olhar. Então por isso você vende joias, sua loja está mais vazia. Eu sou um cara que, meu shiur é mais bijuteria, tinha mais gente, é mais fácil de entender, mas você não é menos pop do que eu. E Rabi Elazar, que teve o shiur cheio, ficou o dia inteiro dando kavod, honrarias para Rav Hanina. E termina a Gemara dizendo, Loi totev da'atemine. Ainda assim, Rav Chia ficou acabado. Naquele dia, Rav Chia halash da'ate, ficou mal. Quando eu li essa Gemara, eu engasguei. Como que é possível que um homem desse calibre, desse tamanho, a Gemara está contando para a gente aprender, ficou mal? Eu aprendi que esses homens da Gemara, por maiores que eles eram gigantes, eles ainda assim tinham dentro dele um ser humano. E todo ser humano se sente mal quando alguém ofende ele. Mas eu sou um Talmid Chacham, mas eu trabalhei sobre minhas midot. Mais que Rav Chia você não trabalhou. E ainda assim, quando alguém ofende outra pessoa, ele se sente mal. Quão importante é ter sensibilidade. Poxa vida. Por que sensibilidade? Se ele ficou ofendido é porque ele tinha baixa autoestima. Habibi, Rav Chia ficou ofendido. Rav Chia tinha baixa autoestima? A palavra autoestima nem existia na época de Rav Chia. Era algo... Rav Chia era muito mais do que isso. Não interessa, Halash date, ele ficou mal. Avram Avinu, acompanhe comigo esse episódio. Tinha quantos filhos? 2 no começo, depois teve outros. Yitzhak e Ishmael. Hashem fala para Avram Avinu, manda seu filho Ishmael embora de casa. Manda Hagar junto. Hagar não é a esposa principal dele. A esposa principal é Sará. Quem mandou mandar Ishmael embora? Sará. Sará falou, manda Ishmael e Hagar, sua concubina, embora de casa. Por quê? Diz a Torá para a gente que Yitzhak estava, que Ishmael, melhor dizendo, estava metzachek. O que é metzachek? Brincando. Mas Rashi conta para a gente que ele estava brincando com fogo. Presta atenção. Ishmael estava fazendo 3 averot. Gilur Hayot, Shvichut Damim, diz Rashi, e Avodah Zarah. Ishmael estava fazendo relações proibidas, matando pessoas e idolatria. Qual o sentimento de Avraham para mandar uma pessoa dessa embora de casa para zelar por Ishmael? Eu quero zelar por Yitzhak, obrigado. Qual o sentimento de Avraham para zelar por Yitzhak, mandar Ishmael embora de casa? Uma pessoa que está fazendo Gilur Arayot, Fichut Damim e Avodah Zarah. Qual o sentimento dele?
Diz a Torá para a gente, prestem atenção que a Torá fala para a gente preto no branco, Vayera adavar benav, em Parashat Vayera. Avraham Avinu ficou mal. Como assim ficou mal? Diz Rashi, ele ficou mal porque o filho dele estava fazendo averot. Mas Rashi traz mais uma explicação porque ele ficou mal. Ele ficou mal de mandar o filho dele embora de casa. Como assim? O filho dele fazia Shechut Damim, Avodah Zarah e Gluerayot, meu querido. Você vai deixar ele junto com Yitzhak? A Torá de novo vai ensinar para a gente o seguinte: mesmo Avraham Avinu, que a gente não tem nem ideia de quem ele era, da Kedushá dele, de 1000 volts de Kedushá de santidade, ainda assim todo ser humano é um ser humano. Ainda assim, qual era a relação de Ishmael para Avraham? Filho. Mandar meu filho embora de casa. Por que Avraham Avinu mandou? Só porque Hashem obrigou, senão ele não teria mandado. Por quê? Porque dentro de todo ser humano tem sentimentos. Eu aprendi dessas duas Gemarot de Rav Hia e de Avraham Avinu, dessa passagem da Torá, esse negócio de que vem de baixo não me atinge, não existe. Não precisa nem sentar num formigueiro para comprovar. Não precisa. Que vem de baixo não me atinge, é mentira isso. Halash da Rav Hia ficou mal. Quando se fala de Vayar Besivlotam, sentir o sentimento do outro, é pensar o que a gente fala para alguém antes de falar. Porque se Avraham Avinu se sentiu mal por mandar o filho dele embora, se Rav Hia se sentiu mal que o shur dele estava vazio, e não era inveja, mas ele é um ser humano, não foi ninguém no shur dele, se sentiu mal. Nós precisamos cuidar do nosso Vayar Besivlotam, sentir um pouco mais o sentimento da pessoa que está ao nosso lado. Rav Chaim Shmulevitz uma vez falou, olhem que frase forte, pessoal, uma geração que é yatom, que é órfã, que não tem pais. Isso não é uma geração órfã, isso também é. Mas diz ele, uma geração órfã, lo aleno, é uma geração que os pais não estão cientes do sentimento dos filhos. Repito de novo. Dor yatom, diz Rav Chaim Shmulevitz, que é uma geração órfã, lo aleno, não é uma geração que não tem pais, isso também é Dor yatom, uma geração órfã. Dor yatom é uma geração que tem pais, mas os pais não estão cientes do sentimento dos filhos. Vayar Besivlotam também se aplica aos filhos. Uma criança não dorme à noite. O que o pai fala para ela? Deve ser que você está dormindo na escola. Talvez ela está com medo. Se o pai ou a mãe for Vayar Besivlotam, se a criança não está dormindo, ele está com medo. Talvez tenha problema de Shalom Bait na casa e a criança fica com medo. Eu, pai, eu, mãe, tenho que estar sensível ao meu filho. Senão isso é chamado Dor yatom, uma geração órfã. Uma criança que fica sozinha no recreio da escola, tem algum problema? Não tem problema. Como assim não tem problema? É o jeito dele. Cadê a sensibilidade do professor? De quem sabe dessa criança? Uma criança que está sempre brigando com os irmãos. Um pouco é normal, é saudável. Mas mais do que esse pouco, cadê a sensibilidade de um pai e de uma mãe para ver se tem alguma coisa acontecendo com meu filho? Parte é normal, outra parte não. Pessoal, eu estou exemplos que eu fiz questão de falar para vocês. Uma criança que passa o dia inteiro roendo as unhas. Que ele tem um tique. Da onde vem um tique? É chamado tique o quê? Nervoso. Por que uma criança de 6 anos, de 10 anos, de 12 anos está nervosa? Eu tenho que ser pai ou mãe, Vayar Besivlotam. Tem o estresse da escola, eu sei, os pais acham que não é estresse, mas estresse é difícil. Mas fora isso, eu não sei se é a ponto de roer as unhas. Se a pessoa tem um ponto assim, é Vayar Besivlotam, estar ciente e sensível aos sentimentos do filho ou da filha. Uma vez Rav Israel Salant foi visitar Varsóvia, e quem morava na Varsóvia, o Rebbe de Ger, o Gur, tanto faz, o Rebbe, né? O Rav. Pessoal, olha o que é sensibilidade. Rav Israel Salant, ele entra na sinagoga, e quando todo mundo escuta que Rav Israel Salant, o mestre do Mussar, está chegando, então a sinagoga ficou entupida. Tinha gente dentro da sinagoga, na porta, fora, todo mundo queria rezar Minchá com Rav Israel Salant. Rav Israel Salant terminou a Midá mais rápido que o Rebbe de Ger. Rápido. Começaram a Hazará. Terminou a Tfilá. As pessoas foram perguntar por que Rav Israel Salant reza tão rápido. A gente sempre pensou que era um homem que vai vir, que vai rezar devagar, que vai falar cada palavra, é o mestre do Mussar. Para rezar rápido não precisa de Rav Israel Salant. Rav Israel Salant falou o seguinte: quando eu vim para a sinagoga eu percebi que vieram sapateiros, funileiros, empresários, todo mundo veio para me ver. Pessoal, olhem o que é sensibilidade, olhem o que é Vayar Besivlotam. Que permissão tenho eu de rezar mais devagar?
para fazer os funcionários demorarem mais para voltar para o trabalho deles, porque eu quero rezar melhor. E cadê a minha sensibilidade para eles? Pessoal, isso é a midá pela qual Moshe Rabbeinu foi escolhido, Vayar Besivlotam. Tem momentos que a pessoa precisa rezar mais rápido. Não falei todos os dias. Não falei que a pessoa tem que entrar na sinagoga já perguntando que horas termina a Shaharit. Não é isso que eu falei. Mas Rav Israel Salant julgou que naquele momento ele tinha que rezar mais rápido. Por quê? Para mim ter mais kavaná, isso vai às custas do outro, ficar longe do emprego dele, isso eu não posso fazer. Isso é Vayar Besivlotam, requer sensibilidade. Quando falar para uma esposa, quando ouvir um marido, ou vice-versa, quando elogiar uma criança, quando dar bronca em alguém da casa, pode ser até um funcionário, também requer Vayar Besivlotam, ser sensível. Um homem shalem, uma pessoa íntegra, pensa 20 vezes antes de dar uma bronca. Porque se eu quero falar, panela de pressão, aquele biquinho lá que a gente veste, pode falar a qualquer momento. Se eu quero que minha crítica seja funcional, eu tenho que esperar. Quando que Yaakov criticou os filhos dele? Antes de morrer. Yaakov faleceu com quantos anos? 175. Yaakov esperou 100 anos, 150 anos num caso, 80 anos num caso. Não achou que podia, até agora, criticar os filhos. Por quê? Tem momento para cada coisa. Vayar Besivlotam é ser sensível a quando criticar, a quando falar e a quando ficar quieto. Pessoal, olhem só o que é um Adam Shalem, uma pessoa íntegra. Referente a essa midá de Vayar Besivlotam. Eu contei para vocês antes, daí que surgiu o Adam Shalem, Rav Pam, na história do Avrech, que a gente mencionou no começo do Shiur. Pessoal, olhem o que é sensibilidade. Eu acho que por isso que Rav Pam entendeu e falou para aquele Avrech no começo do Shiur, isso não é ser um Adam Shalem. O filho de Rav Pam, numa ocasião, quando era pequeno, encontrou uma nota de $5 na rua. $5, algumas décadas atrás, era um dinheiro um pouco mais do que hoje em dia. Talvez valeria hoje $40, $50. Quando alguém encontra uma cédula no chão, Alachá, como ela fala em Baba Metzia, e no Shulchan Aruch também consta assim, que ele não precisa devolver. Porque para devolver tem que ter algum siman, algum sinal. Em cédula não tem nome de sinal, então ele pode pegar o dinheiro, colocar no bolso, não precisa dar antes da cá. Pode, mas não precisa. O dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser com esse dinheiro. Então os filhos chegaram em casa, falaram, Abba, a gente achou $5 na rua, o que a gente faz com o dinheiro? Rav Pam falou, é de vocês, vai comprar um sorvete, faz o que vocês quiserem. Só que Rav Pam fala para eles, não hoje, espera 2 dias. Aí os filhos falaram, mas por que, Rav? Espera 2 dias por quê? Se o dinheiro já é nosso, o que tem que fazer aqui? Atarat Nedarim, alguma coisa? Ele falou, não. Alguém perdeu esse dinheiro. Sim? Os filhos, claro, se a gente achou, alguém deve ter perdido. A pessoa que perdeu, pensou, olhem o que é Vayar Besivlotam, olhem que é um gadolador. A pessoa que perdeu o dinheiro, agora está triste. Não é correto, meu filho, diz Rav Pam, ir tomar um sorvete às custas do sentimento de sofrimento de uma outra pessoa. Esperem 2 dias, usem o dinheiro daqui 2 dias, quando a pessoa já tiver esquecido disso, e façam bom uso do dinheiro. Não usa agora. Por que não usa agora? Porque tem alguém sofrendo, você não vai se beneficiar do sofrimento do outro. De acordo com o Alahá, pode ou não pode? 1000% pode. Vayar Besivlotam. Vayar Besivlotam quer dizer sentir o sofrimento dos outros. Sentir o sofrimento dos outros não quer dizer que eu preciso estar sempre sofrendo. O que quer dizer isso? É importante falar isso. Tem gente que sempre que você pergunta para ele como vai, é uft, oach. Com crise, sem crise, com filho, sem filho, é ucht. Tem gente que tem 2 palavras no vocabulário, ucht, oai, ou oiveismir. É isso. Aí você pergunta para o cara, por que você está sempre reclamando? Não, o trabalho está difícil, não, quando está fácil você não conta para ninguém. Por que você está sempre reclamando? O que ele fala? Ainará. Eu tenho certeza absoluta, minha ignorância me permite dizer isso, que se a pessoa tiver a karata tova para Hashem e falar Baruch Hashem está ótimo, não precisa dar números para as pessoas. Graças a Deus, Hashem é muito gentil comigo. O akarata tova, a gratidão que a pessoa tem para os outros, vai proteger ele muito mais do que o perigo que ele está com medo do Ainará, do mal olhado. Porque uma pessoa que está sempre reclamando, isso não é mal olhado, isso é falta de agradecimento a Hashem.
Pessoal, ser sensível é estar ciente das brachot que Hashem me deu. Vayar besivlotam é ver o quanto que Hashem me deu. Não dá para reclamar sempre. Antes da eleição está reclamando, depois está reclamando. Se o dólar sobe, está reclamando. Se o dólar desce, está reclamando. É sempre ai. Agradece a Kadosh Baruch Hu. Tem momentos de agradecer, todos eles. Quando a gente vê alguém em desconforto, pessoal, o que um Yehudi tem que fazer? Uma pessoa está em desconforto. Poxa vida, aconteceu tal coisa. Pô, de repente pediu um conselho religioso. Poxa, colega, amigo, amiga, rabino, aconteceu alguma coisa, aconteceu algum problema no meu trabalho. Alguma coisa ali no desagradável. Que a gente pode falar para ele religiosamente falando? Nada acontece com quem não merece. Na Torá tem bala perdida? Não tem bala perdida. Se aconteceu justo com fulano, lá além no ciclano, é porque eles merecem. É verdade isso ou não é verdade? 1000% verdade. Agora, quem fala isso é um tolo. Porque preste atenção, a Gemara compara um homem que dá esse conselho para o amigo, se aconteceu com você é porque você merece. Presta atenção, a Gemara fala em Baba Metzia, na página 58b, uma pessoa que fala para uma pessoa que está sofrendo, isso aconteceu com você porque você merece, ele é chamado amigo de Iov. Os colegas de Iov, quando Iov foi procurar ajuda, falou, puxa, olha o que está acontecendo comigo, o que ele queria? Um abraço, um carinho, um orelhão. Hoje esse orelhão, ainda, mesmo orelhão físico não existe, mas esse precisa existir ainda. Que alguém escutasse ele. O que os amigos de Iov falaram para ele? Meu querido, se acontecer isso com você, Mina Shamayim. Olha como eu sou tzadik, é Mina Shamayim. Como assim Mina Shamayim? É isso que a pessoa quer escutar. Cadê a sensibilidade? Vayar besivlotam. E com essa pequena história nós terminamos, pessoal. A história se passa em Yeshiva de Ponovitch. A história foi escrita e confirmei ela verdadeira. A Yeshiva de Ponovitch começou a ficar cada vez mais apertada, e as pessoas estavam sentindo incomodadas lá dentro. E não é gostoso ficar numa sinagoga, numa yeshiva que está incomodado. Tem mais homens ou mulheres numa yeshiva? Homens. As mulheres vão Shabbat, na reza, ou Yom Kippur, ou Hashanah, o que for. A mulher não tem obrigação de ir na sinagoga. Então, chegaram com uma brilhante ideia para o Rav Shach, falaram, olha Rav, nós temos Ezrat Nashim, o local onde as mulheres ficam, vamos fazer ele mudar de local, vamos deixar um lugar mais desconfortável, e a gente entrega o lugar das mulheres para os homens, que eles usam muito mais. Eles que são a yeshiva, as mulheres vêm pouco aqui. Vayar besivlotam, estar sensível ao próximo. Rav Shach fez a seguinte observação, que tipo de mulher que já vem na sinagoga? Como assim? Mulheres viúvas, mulheres que não têm filhos, mulheres que lá além casaram, não tiveram filho, que não casaram. Esse tipo de mulher, a gente mudando elas de lugar, a gente vai trazer mais conforto ou desconforto a elas? Desconforto, diz Rav Shach, o lugar delas é Kodesh HaKodashim. Que a gente ache outra solução para a yeshiva, ter mais lugar para os homens e que não encoste no sentimento frágil dessas mulheres que participam da nossa tefilá. Talvez, disse Rav Shach, quem sabe qual tefilá é mais bem vista no Shamayim? A nossa tefilá ou dessas mulheres que têm dificuldades na vida delas? Talvez a Kadosh Baruch Hu aprecia mais as tefilot delas do que as nossas. Isso é chamado Vayar besivlotam, estar ciente com o próximo, não olhar só para nós. Eu acho que se a gente entender, pessoal, de verdade, que existem pessoas do nosso lado que pensam diferente, mesmo que são importantes, mesmo que são rabanim, mesmo que são pessoas ótimas na sociedade, as pessoas têm sentimentos. Avram Avinu teve sentimento, Ria Barava teve sentimento, ele falou, Halash Dateu, eu estou fraco. Que a gente possa cuidar dos nossos sentimentos, do sentimento das pessoas que moram à nossa volta e que tenhamos o mérito, como disse Rav Pam, de sermos Adam Shalem.